isso. Glorificado seja Deus, tá? Que nós sejamos um instrumento na mão de Deus, tá bom, irmãos? Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 17, da palavra de Deus. Vamos lá. Vou estar lendo aqui, irmãos, tá? Verso 17 em diante. E saindo ele para seguir seu caminho, veio correndo a ele um homem, que ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus, o Pai. Os mandamentos tu sabes: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não fraudarás alguém, honra o teu pai e tua mãe. E ele, porém, respondendo, disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Então Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E depois vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, entristecido por essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém? Eu vou ler até aqui, né? Em nome de Jesus Cristo. Depois a gente termina aqui, né? Irmãos, conhecemos essa palavra. A igreja é conhecida. O jovem rico é conhecido da igreja. Jesus, no seu caminho, no seu ministério, que dura aproximadamente 3 anos e meio, nós vamos aprender que Jesus ele vai se deparar com muitas situações. Situações que, diante do nosso olhar, da nossa visão humana, eu e você, quem sabe, não tomaria. Pensando nisso, nós entendemos que quando há um propósito de Deus, os caminhos que nós começamos a trilhar está ligado a um propósito com o Senhor. Por isso que eu digo para os irmãos, quando nós nos colocamos na presença de Deus como servos, para obedecer a sua palavra, para ser um instrumento nas suas mãos, a nossa vida ela vai começar a tomar rumos, que vai passar momentos na minha e na sua vida, que você vai indagar e dizer: quem sabe se eu não tivesse feito essa escolha, eu não estaria passando por isso. Então, o pior remorso que você pode sentir é você ficar cogitando entre escolhas que já se passaram, ficar preso em caminhos e decisões que nós tomamos. Quando nós aprendermos que, uma vez que nós tomamos a nossa cruz, uma vez que nós entregamos a nossa vida a Cristo, tudo aquilo que fazer, decidir, está ligado a um propósito. O que nos deixa muitas vezes perplexos é: eu estou na direção? Eu estou no caminho? Esse é o centro da vontade de Deus? Vamos analisar a Bíblia. A Bíblia diz que pelo amor e pelo nome de Cristo,
a igreja seria perseguida, caluniada, e muitos até mataria pelo amor e pelo nome de Cristo. Aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: diante de toda essa injúria, diante de toda essa luta, de tanta essa perseguição, eu vou me alegrar. Porque na verdade, carregar as marcas de Cristo, irmãos, muitas vezes nós achamos que é porque as coisas estão dando certo. Muitas vezes é porque nós estamos achando que pelas situações e pelas coisas que está dando certa na nossa visão, Deus está. E quando ela não está dando certo, quer dizer que eu entrei num caminho errado. Então vamos lá. A palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo fala: então eu vou me alegrar. E ele diz mais: quando eu e você for perseguido, quando a igreja passar por perseguição, por calúnia, isso é louvável diante de Deus. O apóstolo João deixa bem claro dizendo que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem ama o mundo aborrece o Pai. Mas quem ama o Pai e anda com o Pai, ele aborrece o mundo. Então, para os irmãos entender, muitas vezes a gente está pensando que pelas coisas está dando errada, Deus está falando já conosco aqui. Parece que Deus não está conosco. Muitas vezes nós ficamos pensativos e nos acusamos e criamos um fardo. Porque eu não tomei uma decisão disso ou porque eu não tomei a decisão daquilo. Mas nós devemos aprender uma coisa, irmãos. Deus, quando nós entregamos a vida a Ele, Ele está dizendo: ó, agora quem faz o seu caminho, quem faz a sua rota sou eu. Elebadacandarabagaio. Por quê, pastor? Porque quando nós aprendemos que a nossa vida, que a nossa casa, que os nossos negócios está na mão de Deus, e a eles devemos confiar de todo o nosso coração, nós vamos aprender que sempre nós vamos depender dele. E você já vai entender por que eu estou falando isso. Porque senão, eu e você começa a se autotitular como merecedor, ou se autotitular como uma pessoa que pode sair tomando a decisão que quiser. E aí, por achar isso, nós não consultamos mais a Deus. Nós não oramos mais pedindo direção de Deus. E por quem sabe, eu e você está buscando a direção, e nesse momento Deus te instruiu num caminho que parece estar dando tudo errado. E aí você está pensando: meu Deus do céu, mas isso não tem nada a ver com aquilo que Deus falou comigo. Mas isso não faz sentido algum para mim. Pastor, começa a melhorar isso para mim agora. O texto que nós lemos diz que Jesus está seguindo o seu caminho, ou seja, Jesus está andando no propósito de Deus Pai. Jesus disse para Maria, a sua mãe na terra, que o desejo dele, a missão dele, era de fazer a vontade do Pai. Então os caminhos que Jesus andava tinham um propósito ligado com um propósito e um projeto do Pai, de Deus. Então quer dizer, Jesus está andando no seu caminho, é o texto que nós lemos, primeiro versículo 17. Jesus está no seu trajeto, Jesus está na sua rota, na sua missão. E aparece um homem, se ajoelha, se prostra e faz uma pergunta para Jesus. A pergunta que ele faz é uma pergunta que muitos
muitos sábios daquela época fez para Jesus. Eles estudavam a palavra, eles discutiam a palavra, analisavam a palavra, mas tinha dificuldade em saber se ele estava salvo ou se ele não estava salvo. Porque a pergunta que ele diz é: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Então, olha para os irmãos entender. Olha para os irmãos entender o que eu estou falando. Diante da presença de Deus. Aí Jesus vai perguntar para ele: e os mandamentos, você sabe? E ele diz: você sabe? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, honrar o teu pai e tua mãe. Qual outra que não dirás falso testemunho? Então, olha o que ele responde para Jesus, irmão. Preste bem atenção nisso aqui. Versículo 20. Ele, porém, respondendo, disse: mestre, tudo isso guardo desde a minha mocidade. Então, peraí. Eu estou obedecendo os mandamentos de Deus. Eu estou guardando a palavra de Deus, mas eu tenho dúvida da salvação. Eu tenho dúvida da vida eterna. Eu tenho dificuldade de entender. Elema calabaio, daruzi de calabaio. Então olha o que acontece, irmãos. Vamos usar isso aqui. Saber não que você viva a palavra. Saber a palavra não quer dizer que você viva a palavra. Há uma diferença. Por isso que eu vou dizer para os irmãos: você vai pregar a palavra para alguém que está afastado dos caminhos de Deus, né? Você vai encontrar uma pessoa que outra hora teve um encontro, que outra hora entregou sua vida a Cristo, e ela está afastada. E aí você vai dizer: nossa, ela sabe a palavra, pastor. É pregar para quem sabe. E aqui nesse texto eu começo a entender isso. Eu começo a imaginar isso. É a primeira vez que nesse texto eu começo a imaginar, trazendo para a nossa realidade, qual é a nossa dificuldade como igreja, como ministro, para trazer de volta a luz da palavra para aquele que um dia conheceu, um dia teve acesso à palavra. Ele diz: eu sei, respondendo disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Então, parece que nós vemos que é a primeira vez que Jesus encontra alguém que, na minha visão, eu, pastor Laércio, dizendo aos irmãos, seria uma pessoa que teria a qualificação para ser um apóstolo. Olhando ele como um homem, ele estaria mais qualificado do que o João, do que o Pedro. Por quê? O versículo 21 diz assim, então Jesus, olhando para ele, o amou. Elemanda calabaio, elevacebidaio. Jesus, olhando para ele, ele responde: Senhor, eu sei, eu conheço, eu guardei essa palavra desde a minha mocidade, eu guardei esses mandamentos desde a minha mocidade. Aí Jesus, olhando para ele, Jesus o amou. Olha que coisa linda, irmãos. Isso prova a nós que Jesus não faz acepção de pessoas, independente se ela é qualificada, se ela guardou, se ela não guardou. Mas Jesus, com esse moço, Jesus o amou.
Parece que eu vejo uma grande expectativa aqui. Se você já teve a oportunidade de falar com alguém, de ministrar alguém, que outra hora serviu ao Senhor, que outra hora teve uma vida com Deus, e quando você contar para ela, quando você começar a pregar uma palavra para ela, vai começar, quem sabe, até contar testemunhos que ela viveu para mim e para você. A nossa fé vai se alimentar através desses testemunhos. Mas tem algo aqui que nós precisamos aprender. Há uma lição aqui que nós precisamos aprender nessa noite. Relebaio, calamandaio. Jesus o amou e disse: uma coisa ainda te falta. Lembra o que eu disse para os irmãos? Eu guardei minha vida inteira a palavra, mas eu estou diante de Cristo. Eu estou diante do caminho da verdade e da vida. Ele é o mestre, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. E é o Jesus que está dizendo: uma coisa te falta. E nós, como igreja, devemos entender isso. E nós, como servos, elema calabai, delemandaio, debaruzi de calabaruzia, elemandaio, devemos reconhecer que falta algo. Que adianta saber o que está de Gênesis, Apocalipse, irmão? Eu vou provar para os irmãos uma coisa que desceu no meu coração aqui, usando esse texto. Olha que interessante. Uma coisa te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. O que às vezes eu observo é que quando nós deparamos com pessoas assim, você percebe que ela sabe o que a palavra diz, ela conhece os mandamentos, mas ela sabe que algo falta para ela herdar a vida eterna. Falta algo, irmãos. Falta se entregar verdadeiramente a Jesus. Medita nisso aqui, irmão. Medita nisso aqui. Aí você vai falar com ela, você percebe que os projetos dela já não tá mais nada a ver ligado com as coisas do céu. Os projetos são terrenos. O que ela quer conquistar é coisas terrenas. A Bíblia diz que o Senhor deixou muito claro que eu e você deve buscar primeiro as coisas do alto. Alebaio, semandarúzia. Pastor, quando nós percebemos que estamos lidando com servos que estão com o coração longe, distantes, mesmo sendo conhecedores, preste atenção nisso aqui, mesmo sendo conhecedores, é que o desejo dela, o desejo de conquista dela, é tudo terreno. Nai, colomidaio, berebaio. Ela tem dificuldade de entender sobre a vida eterna. Ela conhece os mandamentos, ela sabe da palavra. Mas ela tem dificuldade de entender se ela está salva, se ela está no caminho da verdade, se ela está com Cristo mesmo de fato.
Olha isso aqui. Jesus disse assim, ó: e terás um tesouro no céu. Aí Jesus falou assim, ó: e depois, toma a sua cruz e siga. Aí eu te pergunto, tem como herdar a vida eterna sem a cruz? Oh, telemandai, elebacalabaio. Eu posso saber de Gênesis e Apocalipse, mas eu tô com a minha cruz. Oh, glória. Eu posso ser abençoado, posso ter riqueza, mas eu tô com a minha cruz. Sabe o que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe o que Jesus disse? Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então não é encontrar pessoas na caminhada que sabe da palavra, mas não está mais com a cruz, que sabe recitar versículos bíblicos, mandamentos bíblicos, mas está sem cruz. Sabe por que eu digo para os irmãos? Porque muitas lutas que nós passamos é sinal da cruz. Muitas dificuldades que eu e você passou e passa é por causa da cruz. Então não dá para conhecer a palavra sem carregar a cruz. Sabe o que Paulo disse? Eu não vou pregar com palavra de sabedoria humana. Eu não vou pregar com minhas palavras de conhecimento. Porque a cruz não pode ser vã. A cruz não pode ser vã. Olha que maravilhoso esse texto para nos ensinar, irmão. Aí nós encontramos pessoas que vai falar para mim: eu conheço a palavra, pastor. Eu sei a palavra, amém, mas você está com a cruz ainda? Elebaio, kelemandaio. Hã? Você está carregando a cruz aí ainda? Porque sabe o que Paulo disse? Carrego comigo as marcas do evangelho. Ei, calúnia é marca de cruz. Defamação, marca de cruz. Sofrimento, marca de cruz. Lágrimas, marca de cruz. Caminho estreito, marca de cruz. Caminhos dolorosos, marca de cruz. Telebai, colobidaio, minaracalabaio. Serão odiados pelo meu nome, caminho da cruz. Isso é tudo cruz. Isso é tudo o peso da cruz. Elebaio, calamandaio, ininacalabaio. Aí nós queremos servir ao Senhor sem carregar a cruz, achando que o evangelho é mil maravilhas, achando que por eu conhecer a palavra toda porta que eu bater vai abrir, achando que por eu conhecer a palavra, alabacalabaio, eu estou livre da provação, achando porque eu conheço a palavra, eu estou livre, telemancho, lebidacalabaio, da calúnia, achando que por eu conhecer a palavra, por eu guardar os mandamentos bíblicos, eu não vou passar por luta, não vou passar por dificuldade. Mas se é isso que você está ouvindo, é isso que estão pregando para você, ouça bem. Tem coisa errada aí. Elemandai, calamandai, ó. Por isso que eu disse para os irmãos no início: não confunda. Não fique se martirizando porque você não tomou decisão, porque em 2017, em 2016, ei, remacalabai, tomidai de calamandaio. O interessante é nós entendemos isso aqui. Jesus não deixou de amar. Jesus não deixa de nos amar. Ainda que o nosso propósito, nosso pensamento esteja ligado em coisas terrenas. E Jesus faz uma proposta aqui: ei, vende tudo que você tem na terra e eu te darei coisas no céu. Hã? Elebacalabai, daramandaio, debarúzia. E aí, se eu e você está preocupado com muitas profecias, muitas promessas terrenas que você tem para receber ainda, tome cuidado, porque isso não pode ser sua prioridade.
A sua prioridade deve ser saber: eu estou com Cristo ainda? A cruz está comigo, Ernemancho, Kelemandaio, Baruzi de Calamandaio. Sabe onde eu percebo isso? Que Jesus vai olhar para mim, para você, ele vai olhar e vai falar assim: cadê a cruz? Oh, glória! Porque olha o que está escrito aqui, no versículo 21, na última parte. Depois que você vender tudo, depois que você desligar das coisas terrenas, porque essas coisas terrenas estão te colocando dúvida até se você está salvo. Essas coisas terrenas tá te colocando até dúvida se você vai herdar a vida eterna. Então, o que eu aprendo aqui é: depois que você se desligar dessas coisas materiais, depois de você se desligar dessas coisas, elebacalabaio, e trocar por coisas espirituais, por coisas que vêm do alto. Sabe o que é buscar coisas do alto, irmão? É buscar ser cheio do Espírito Santo. É buscar ser salvo acima de qualquer profecia de casa, de carro. Porque a Bíblia diz que aonde estiver o seu coração, ali estará também o seu tesouro. E olha como Jesus sabe. Beleza, você guardou a palavra, você conhece o mandamento, mas deixa eu te fazer uma prova aqui. Vão trocar tudo que você conquistou na terra por coisas do alto. Oh, glória! Vamos parar de viver essa vida natural, acreditando em destino, acreditando em coincidência. Quer parar de viver essa vida natural e começar a ver coisas do alto, ver coisas sobrenaturais. Deixa eu te falar uma coisa. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Mas ele, entristecido por essa palavra. Qual palavra que Jesus libera para ele? A proposta de Jesus. Você percebe que isso não está em Deus, porque Ele nos ama. Não está em Deus, porque Ele preparou o caminho. Não está em Deus, porque Ele deixa eu e você escolher entre viver, entre conhecer, entre só saber. Eu disse para os jovens, no sábado que nós evangelizamos, uma coisa é você saber o que é o evangelismo. Uma coisa é você estudar sobre o evangelismo. Uma coisa é você saber como chegar. Outra coisa é você viver o evangelismo. Outra coisa é você viver a palavra. Outra coisa é você viver o honrar teu pai e sua mãe. Uma coisa é você viver dar tudo aos pobres. Uma coisa é viver o amor ao próximo. Do que saber só. Amém, igreja? Mas ele decide. É eu que decido, é você que decide. Alamakalatisibai, Kamandaio, Baruz Yemandakalatisibaraiô. Ó, ele se entristece. Diferente de Pedro, que quando Jesus encontrou ele na beira da praia, Jesus liberou a palavra e falou: vai, lança a rede. E Pedro diz:
Oh, glória! Por causa dessa palavra, por causa que você está liberando essa palavra, eu vou lá e vou elemaio, telebacalabai de camandaio. Então, por essa palavra, muitos se entristecem, mas por essa mesma palavra, muitos se alegram. Oh, glória! A decisão é minha e a decisão é sua. A decisão do jovem rico. A Bíblia diz que se nós esperarmos pelo Senhor somente nessa vida, somos dos mais miseráveis. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Sabe por que muitas vezes a nossa vida vai tomando rumos e caminhos que de repente eu e você para analisar e fica se perguntando se Deus está, se Deus não está, se eu tomei a decisão certa ou não? É porque eu e você foi levado a buscar por coisas terrenas, a vontades terrenas, a desejos terrenos, a projetos terrenos. E quando vai chegar no fim de um caminho, ou chegar no meio de um caminho, eu e você vai parar para analisar. E vai, quem sabe, perceber que nós sabíamos o mandamento, que nós sabíamos da palavra. Oh, glória! Mas estava sem cruz, mas estava sem o propósito, estava num caminho sem Jesus. As coisas estavam dando certo, não tinha riqueza, não tinha bens, mas estava sem Jesus. Aí sabe o que eu percebo aqui? Uma coisa te falta. E eu vou usar isso para os irmãos entender. Que falte riqueza, que falte uma casa própria, que falte um carro próprio, que falte uma carteira registrada, que falte qualquer coisa material, mas que não falte a presença, mas que não falte a unção, mas que não falte a vida eterna, mas que não falte a verdade, que não falte Jesus, que não falte a cruz, que não falte a marca do Cordeiro, que não falte o sangue, que não falte as coisas do reino, que não falte as coisas espirituais. Elebacalamandaio. Aí diante dessa palavra, jovem rico, você vai olhar para o lado, vai olhar para o outro, e vai chegar um dia que quem sabe você vai correr o risco de estar numa casa boa, de ter carro bom, de ter riqueza, de saber da palavra, de saber os mandamentos, mas não ter vivido a cruz, mas não ter vivido com Cristo na sua essência. Alemandai, colomandou e a céu, e nem propósito, aí não vai ter sentido nenhum. É o que Salomão escreve em Provérbios, quando ele diz: trabalhei, mas parece que eu nada fiz. Oh, glória! Porque quando você conquista coisas, obtemos coisas, somente por causa do nosso ego, somente porque nós achamos que estamos bem, que isso faz parte. Pode chegar que uma hora nós encontramos com Jesus, ele vai falar: uma coisa te falta. Cadê minha cruz? Cadê o meu evangelho na sua vida? Cadê minha palavra vivida na sua vida? Porque você quer saber se nós estamos fincados na palavra mesmo? Se queremos herdar a vida eterna mesmo? Sabe o que eu ouvi de um jovem? Ele manda calabai, toromida calamandaio. Quando eu disse aos jovens, esse projeto é para acender algo novo em nossos corações. Esse projeto é para fluir algo novo para nossas vidas. Nós precisamos ser o evangelho pregado, vivido, para alcançar essas vidas, para mostrar a elas que viver é melhor do que saber.
Elemacalamandaio de calabaio. Uma coisa é nós ouvirmos falar, outra coisa é nós vivermos. E eu dizendo isso aos jovens, um deles disse: quem sabe um mês da nossa vida, num ano, nós poderíamos pegar e deixar de comprar um sapato, uma blusa, uma camisa, para ofertar um projeto evangelístico, para comprar uma marmita, para comprar uma cesta básica. Elebacalamandarabacalamandaio. Porque senão corre um risco de você olhar para a nossa vida, para os nossos bens, e achar que temos tudo, e vir Jesus encontrar conosco e falar: uma coisa te falta, cadê a sua cruz? Alabacalabaio de calamandaio. Vou dizer mais, corre um sério risco de chegar naquele dia e você falar: Senhor, eis-me aqui. Eu curei no seu nome, eu profetizei no seu nome. E ele olhar para mim e para você e dizer: mas eu não te conheço. Porque ele vai olhar e vai falar: cadê as marcas? Cadê a cruz? Cadê o evangelho? Elebacalamandaio, deremandacalaba, suindacalamandaio. E Jesus está mostrando para nós que quem sabe a nossa vida está longe de Deus, porque estamos apegados muito mais nos bens financeiros, muito mais nas coisas dessa terra, do que buscar pelos dons espirituais. É mais fácil pedir uma porta aberta do que um falar em línguas. É mais fácil pedir um carro do que pedir discernimento de espírito. É mais fácil pedir para Deus uma casa do que pedir um dom de fé. É mais fácil pedir para Deus uma moto do que pedir para Deus um dom espiritual. Porque na Bíblia Sagrada, dons espirituais, talentos espirituais, para ser usado para o crescimento do reino de Deus. Mas quem sabe nós paramos para refletir hoje, se tudo que nós estamos construindo é para glorificar o nome do Senhor, é para acrescentar no reino do Evangelho de Cristo, ou é somente para satisfazer o nosso ego, ou é somente para satisfazer a nossa carne, a nossa vida física. Porque uma coisa eu digo aos irmãos: quando a alma está angustiada, não há carro, não há casa, não há dinheiro, não há riqueza nessa terra, não há prata, não há ouro. Nós vamos encontrar pessoas no caminho, vida de bens, mas que faltou a presença. Mas nós vamos encontrar pessoas que, quem sabe, faltou todas as riquezas dessa terra, mas que não faltou a graça. Alamandaio, calabaruze de calamandaio. Então, ei jovem rico, ei igreja, ou nós se alegramos com essa palavra, ou nós se entristecemos com ela, ou nós trocamos as nossas petições de coisas materiais para obtermos coisas celestiais, ou nós trocamos Narabai, Daramandaio, Calabaruze de Calabaio. Sabe o que Jesus disse? Na casa do meu pai há muitas moradas. Aí eu te pergunto: é melhor ter uma morada terrena ou uma morada celestial? É melhor pagar para ter uma casa própria no seu nome, ou morar numa casa preparada por Deus? Sabe o que eu estava ouvindo um pastor ministrar hoje, numa live à tarde?
Aleluia. Quando eu e você vai parar de contar testemunho dos outros e vamos começar a viver a palavra e temos um testemunho vivo para contar, sem menosprezar os nossos antepassados, sem menosprezar os nossos pais na fé, sem menosprezar os apóstolos, aqueles que morreram, foram martirizados. Mas quando eu e você vai ter um testemunho para contar. Sabe o que eu disse para aqueles jovens no sábado? Quando alguém parar para perguntar para você como é fazer um evangelismo, como é fazer uma missão, como é orar por um drogado no meio da rua, como é orar e se compadecer por pessoas no meio de uma biqueira, no meio de num barraco de madeira, sem luz, sem água, toda suja, maltrapilha, e você amar ela e orar por ela, se compadecer dela, chorar por ela. Quando isso vai sair da letra, quando isso vai sair do testemunho dos outros e vai fazer parte do nosso testemunho. Quando, igreja, que nós vamos parar de ficar triste, porque Jesus está dizendo: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e vem. Quando é que você vai amadurecer? Que Jesus quer que eu e você se esvazie de nós, se esvazie do nosso ego, para se encher da glória dele, se esvazie das nossas vontades, para ser cheio das vontades dele. Alabai do que nagamandaio, eleba calabaruzi de calamandaio. Quando é que você vai estar disposto a trocar um endereço físico pelo endereço celestial? Quando é que você vai amadurecer que o reino de Deus é conquistado à força? Quando eu e você vai amadurecer que Jesus quer que eu e você viva aquela palavra que ele disse: quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. Quando eu estava nu, me vestiram. E alguém vai dizer: quando é que fizemos isso para o Senhor? E ele vai dizer: quando fizesse a um dos meus pequeninos. Em outras palavras, quando você deixou de saber e começou a viver. Elebaio, kelemandaio, elebar calabaio de calabarúzia. Recebe essa palavra. Pastor, coloca louvor. Meu orgulho me tirou do jardim. Sabe o que eu acho interessante aqui nessa revelação? E eu vou encerrar com essa revelação aqui, ó. Versículo 21. Então Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: uma coisa te falta. Segura aí. Uma coisa te falta. Vai e vende tudo que tem. Dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Sabe por que Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome? Porque Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque Jesus é o símbolo. Porque o que ele fez para esse jovem, ele fez. Ele viveu. Como assim, pastor? Jesus estava na glória. E a Bíblia diz: e ele despiu-se da sua glória. Remaio, Kelebaio. Jesus já estava com o Pai, irmão. Ele deixou sua coroa de glória, suas riquezas, para descer na terra porque nos amou. Oh, glória.
para encontrar comigo e com você pessoas pobres, maltrapilho, que não tinha nada para oferecer. Naramandaio Calabarúcia tomou a cruz. Relebai Colomidaio Calemandaio. A responsabilidade, o propósito tomou. Pelas suas pisaduras somos sarados, somos curados, somos restaurados, instituídos. Para fazer a vontade, para provar o amor. O que Jesus estava dizendo para aquele jovem é o seguinte: prova então que essa palavra está em você. Prova para mim se essa palavra que você tem guardado, você vive ela. Vende tudo. Vende. E terás um tesouro. Aí eu te pergunto. Deuteronômio capítulo 28. As bênçãos do Senhor estão para aqueles que o temem, que guardam os seus mandamentos e obedecem aos seus mandamentos. Malaquias capítulo de número 3, que ninguém gosta de falar. Quando ele fala sobre dízimo e oferta, sabe o que ele fala? E o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, e fará descer sobre vós uma chuva, uma bênção tal. Oh, Klebene Calabaio. Porque ele fala isso sobre bens, sobre riquezas nossas, para nós não se apegar, para nós não ter amor. Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, o amor a essas riquezas é a raiz de todos os males. O problema não é ter riquezas, o problema é amar as suas riquezas mais do que coisas do céu. Amém? Medita nesse louvor. Pode soltar, pastor. Medita aí pra você ver se ele não fez isso por mim e por você. Sabe pra quê? Pra levar você de volta pra casa, pra tirar você dessa visão terrena, porque o inimigo oferece prata, ouro, riqueza, pra te ligar nesse mundo, pra te fazer ficar focado nesse mundo. Mas Jesus está dizendo: eu quero abrir um tesouro bom, o céu. Tá disposto aí a buscar coisas do céu? Tá disposto ao céu? Elemacalabai. Tá disposto aí a, quem sabe, você acordar precisando pagar uma conta, um dinheiro, para você acordar cheio da alegria do Espírito Santo, alegria de viver. Alabacalamandaramandai. Ao ponto de você dizer: Deus proverá, o meu Deus suprirá todas as nossas riquezas em glória, quando eu você tirar o foco terreno e buscar pelo alto, porque a Bíblia diz: buscar pelas coisas do alto, e as demais coisas não serão acrescentadas. Sabe o que falta? Conhecer Jesus verdadeiramente. Pode erguer, pastor. Que não falte Cristo, que não falte cruz. Aí nós vamos entender, precisamos conhecer verdadeiramente, porque está nos provando uma coisa aqui: saber de ser rico não quer dizer que eu tô salvo. Oh, glória! Elemandaio, calamandaio. Medita aí, é forte. Precisamos conhecer Ele verdadeiramente, viver Cristo, viver a cruz, suportar. Alabaio, calamandaio, suportar, irmãos. Elemandaio, pastor, mas estão me caluniando, pastor, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Suporta. Você sabia que das virtudes do amor é suportar? Sabe o que a 1 Coríntios capítulo 13 diz? O amor tudo suporta, o amor tudo crê. Você tem que suportar o seu irmão. Suportar é amar.
Nai talamandaio calabarúzia. Elemandaio calabai documendaio. Olha Jesus. Jesus o amou. Como eu retribuo esse amor, pastor? Tomando a cruz. Se apegando à cruz, suportando a cruz, seguindo com a cruz. Ser achado, olha o louvor, ser achado nele. Elebaio, ao ponto de Paulo dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Seja amado dele e ame ele, ame o evangelho, ame a cruz. Alabaio, ame a salvação. Elebaio calamandaraba calabaio de calamandaio belemandaio. Elebai telemanda calabai. Jesus está dizendo algo aqui, eu preciso falar para alguém. Eleba calamandaio. Negue-se a si mesmo, tome a cruz. Negue a si mesmo, tome a cruz. Elebai calamandai, delebai o calamandaio. Sabe o que ele disse para Pedro? Você me ama? Amo. Então apacenta. Toma a cruz. Esse é o propósito. O que é a cruz, pastor? É o propósito de Deus na sua vida. O que é a cruz, pastor? É o ministério de Cristo na sua história, na sua vida. O que é a cruz, pastor? É a chave da salvação. O que é a cruz, pastor? É a chave da vida eterna. Ele manda calamandaio. E nicomonchomina ramandaio. Se alegre nerebaio, que lebarabada calabaracala pelos espinhos. Oh, neremandaio. Sim, Jesus. Sim, Yeshua. Elebacala. Você pode dizer aí para ele? Você pode falar para ele aí: eu te amo, Jesus. Eu quero viver sua cruz, eu quero viver sua palavra. Eu quero viver o seu evangelho. Eu não quero só falar, eu quero viver. Ele manda cala. Eu quero ter testemunho, ele mandaio. Ite tome calabaro de calabarabadagaio. Ele manda calamanchore calamandaio. Alguém disse: como você pode ser apóstolo, Paulo? Como você pode se titular apóstolo? Ele diz: ei, eu estava no caminho de Damasco. Um resplandecente de luz me enquadrou no caminho. E ele diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Eu sou Cristo. Elebacalamandaio. Sabe o que Paulo estava dizendo? Não foi ninguém que me contou, ele mesmo apareceu para mim. Eu sabia da palavra somente por o que estava escrito, mas hoje eu sei, eu vivo ele. Eu vivo a essência dele, a presença dele, o testemunho dele. Elebaio, ele manda calamandaio de calabarúzia. Então meu viver é Cristo. Em tudo eu dou graças, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Oh, glória! Ele manda calabaio, calamandaio. Ele calamandaio de colomidaio. Receba essa palavra. Receba essa essência. Receba essa unção. Ele calamandagara mandaio. Ei! Aí você vai ver pessoas afastadas de Jesus. Quem sabe pensando: mas agora tudo que eu conquistei hoje, pastor, não estava na igreja. Não se engane não, querido. Uma coisa te falta: a cruz. Porque se você... esse evangelho que é tomado à força o reino de Deus, quando você vai chegar lá, você vai ver que você estava sem cruz. Que você deixou de frequentar, deixou de fazer o seu ministério, de viver sua vida ministerial para conquistar coisas dessa terra. E você vai ver que você conquistou tudo na terra, mas te faltou algo: a presença. Te faltou o quê? O
o evangelho. Te faltou a cruz. Sabe o que Jesus disse? E eu encerro. Se me negares diante dos homens, te negarei diante do Pai. Mas se confessares diante dos homens, eu os confessarei diante do Pai. Fica aqui essa palavra. Medite nela. E o nome do Senhor será glorificado. Amém? Não se engane, não. Porque às vezes, quem sabe, as coisas você está colhendo coisas que você já semeou lá atrás. Não deixa o diabo te enganar, não. Não pense que porque você está afastado dos caminhos do Senhor e hoje você tem carro. Quando você estava na igreja, você não tinha carro. Quando você estava na igreja, você não tinha casa. Mas você colocou no altar. E sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ele amou. Ele sentiu compaixão. Ele abençoa do mesmo jeito. Mas a questão é, ele ama, ele abençoa. Mas ele está dizendo, e você, tá com a cruz ainda? Oh, glória! Fica com essa palavra em nome de Jesus. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Estenda sua mão e curva sua cabeça. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, não esteja somente hoje com a amada igreja, mas sim para todos sempre. Todos digam amém. Amém, irmãos? Deus seja glorificado, Deus seja louvado. Que os irmãos ainda tenham uma semana abençoada, rica em poder e unção de Deus, em graça e misericórdia. Profetizo cura, libertação, salvação na seu ministério, na sua casa, na sua família. E que Deus seja glorificado pela sua vida. Fiquem na paz. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém?